Quando a gente fala de proposição e sentença, a gente fala que quando a gente tem um sujeito ali determinado, quando a gente consegue quantificar uma situação, atribuir valor de verdadeiro ou falso, a gente tem uma proposição. Não necessariamente precisa ter um sujeito, mas se tem um sujeito ali determinado, se você tem um sujeito ali na frase em que você consegue categorizar ela, ali, enquadrar como verdadeiro ou falso, você vai ter uma proposição. Aqui eu botei aqui, ó, só voltando aqui para a gente lembrar, sentenças abertas, ó, elas vão ter sujeitos indefinidos, não vão ter elementos especificados. Mas agora aqui, ó, não necessariamente uma frase sem sujeito vai ser uma sentença aberta. Então toma cuidado com isso, ó. Que agora que eu vou dar o exemplo, ó, essa parte quando a gente for montar a tabela verdade, de frase que não tem sujeito, mas é uma proposição. Você consegue quantificar como verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu falo hoje está ensolarado, a gente consegue atribuir valor de verdadeiro ou falso para essa frase. Então é uma proposição. E aqui agora já vou mostrar alguns conectivos para a gente montar a tabela verdade. São os seguintes conectivos. O primeiro é o conectivo E, quando a gente tem duas proposições. A gente também é chamado isso de proposição composta. Se a gente só fala, por exemplo, André é estudioso, a gente tem uma proposição simples. Se a gente fala André é estudioso e passou na prova da PF, a gente tem uma proposição composta. E aqui nesse operador lógico, vou descer aqui, ó. A gente vai detalhar mais aqui a tabela. A gente tem as seguintes proposições, ó. Hoje está ensolarado e vou ao parque. Essa proposição P, hoje está ensolarado. Então aqui hoje está ensolarado. Proposição Q, vou ao parque. E a gente monta a proposição ali das duas, né? A gente monta, na tabela verdade, a gente monta elas separadas e depois monta elas juntas. E como que a gente vai distribuir os valores de verdadeiro ou falso? Cada tabela verdade vai ter uma quantidade de linhas, que é definida pela seguinte fórmula, 2 elevado a n. Porque cada proposição a gente pode atribuir o valor de verdadeiro ou falso, certo? Então, por isso, que vai ser 2, e n é o número de proposições. Aqui no caso, a gente tem duas proposições, então a gente vai ter 2 elevado a 4, 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Esse 4 vai ser o número de linhas aqui da tabela verdade. A gente vai distribuir elas da seguinte forma. Metade dela a gente vai atribuir o valor de verdadeiro, na primeira proposição, metade valor de falso, e na outra a gente vai pegar esse valor e vai dividindo por 2. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, a gente tem 4 linhas. Então, metade de 4, 2. Então aqui, ó, a gente vai ter 2 valores de verdadeiro, 2 valores de falso. E na outra proposição, a gente vai dividir por 2 esse valor ainda. Então a gente vai ter, ó, dividindo por 2 a gente só vai ter 1. Então na outra a gente vai ter verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Se fosse, por exemplo, se fosse uma tabela verdade com 8 linhas, ou seja, 3 proposições, a gente divide o seguinte. A gente vai botar aqui, ó, na primeira proposição, 4 valores de verdadeiro, 4 valores de falso, 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 falso. Então a gente tem aqui, ó, a primeira proposição. A outra proposição, tá vendo que a gente tem 4? A gente agora vai fazer com 2, ó. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E depois a gente ainda dividir por 2
aqui de novo, que aí ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Isso aqui cada proposição separada. Vamos supor que a gente tivesse uma proposição P, uma proposição Q, uma proposição A. E aqui se a gente tivesse, por exemplo, P e Q, a gente ia olhar daqui para cá para montar aqui a tabela verdade, a última linha. A gente vai explicar agora, com calma. Aqui eu estou só mostrando um caso que a gente tem ali 3 proposições, mas normalmente na prova o que vai aparecer vão ser essas aqui, ó. Montar 2 proposições e a tabela verdade dela. Então aqui a gente tem, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdade, falso, verdade, falso. E aqui para a gente analisar a última, P e Q, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu descer aqui para baixo. A gente vai pensar numa ideia de conjunto. Ó, acontece P, não acontece Q. Que acontece P, não acontece Q. Acontece Q, não acontece P. Acontece os dois, que aí vai ser onde vai ser verdadeiro, ali na tabela. E não acontece nenhum dos dois. Então aqui, ó, vamos voltar aqui. Ó, acontece P, acontece Q. Então, P e Q vai acontecer. Então, é verdade. A gente está aqui, ó. Descer aqui. A gente está aqui, ó. Certo? Está bem aqui na interseção. Que vai ser o único valor que vai ser verdadeiro na tabela verdade. Nessa última linha aqui. O resto tudo vai ser falso. Porque se acontece P e não acontece Q, não tem como acontecer os dois. Se acontece Q e não acontece P, a gente vai estar aqui, ó. A gente vai estar aqui. Também não acontece os dois. Então, nessa primeira tabela verdade, o único valor verdadeiro de P e Q é quando os dois acontecem. Então, a gente vai ter essa tabela verdade, para o P e para o Q. Agora, vamos montar as outras. Ó. Disjunção inclusiva, que é a parte aqui do ou. A gente fala o seguinte, comprei pão ou comprei leite. A gente está incluindo. Ó. Nesse caso aqui, a gente vai montar a tabela verdade, como a gente explicou anteriormente, ó, metade dos valores verdadeiros, metade falso, e depois verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui a gente analisa P ou Q. Sempre você vai analisar, ó, de acordo com a ordem do operador. Primeiro é o P, depois o Q. Então a gente vai analisar daqui para cá. Certo? Aqui agora a gente tem o seguinte, ó. Tem que acontecer ou P ou tem que acontecer Q para ser verdadeiro. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente está no P, o P ou Q é verdadeiro. Aqui no Q, o P ou Q é verdadeiro. Aqui no Q, P ou Q é verdadeiro. O único caso em que ele vai ser falso é quando não ocorrer nenhum dos dois, ó, que é essa situação aqui. Então, para ficar mais fácil de você lembrar, quando a gente tem um conectivo E, a última coluna aqui da tabela verdade, quando tem um conectivo E, só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. E aqui, do conectivo OU, só vai ser falso quando os dois serem falsos. Beleza? Até aqui agora sem nenhum problema. Disjunção exclusiva. A gente está falando aqui do ou. Se a gente fala o seguinte, ou estudo de manhã, ou trabalho à tarde, a gente tem a seguinte tabela verdade. Eu vou descer ela aqui, ó, que vai ficar mais fácil aqui para vocês verem. Vamos lá, vamos descer aqui, ó. Vou subir ela aqui para cima. Novamente, a gente tem aqui
as proposições e a gente monta aqui, ó, ou P ou Q, que é esse conectivo aqui, o Vzinho com esse tracinho aqui, ó. E a gente tem aqui os seguintes conjuntos, ó. Ou acontece P ou acontece Q, mas não acontece ambos. Então a gente vai ter aqui, ó, seguinte tabela verdade. Acontece P, acontece Q, não tem como, é falso, não tem como acontecer os dois. Que a gente quer a situação que acontece um ou acontece outro, mas não acontece ambos. Aconteceu um, não aconteceu o outro, é verdadeiro, isso pode ocorrer, a gente está aqui, ó. Aconteceu o Q, não aconteceu o P, também é verdadeiro, a gente está aqui. Não acontece nenhum dos dois, é falso. A gente é uma situação que a gente estaria, é uma situação que a gente estaria aqui, ó. Não acontece P e não acontece Q. Situação que a gente estaria aqui, ó. Então, a dica que eu dou, vocês lembrar, é desenhar os conjuntos. Para lembrar dessa tabela verdade. E também, ó, não é tão difícil de você associar, porque, por exemplo, o valor do E, para ser verdadeiro, tem que ocorrer os dois. O valor, o valor aqui do O, de junção inclusiva, basta apenas ocorrer um para ser verdadeiro, ó. Então, por exemplo, ó, aqui ocorreu um é verdadeiro, ocorreu um é verdadeiro, ocorreu um é verdadeiro, não ocorreu nenhum é falso. Aqui no ou, o que você vai lembrar? Se os dois forem verdadeiro é falso, se os dois forem falsos também é falso, certo? Não é tão difícil lembrar, a gente vai ver aqui mais para frente alguns exemplos como que isso é cobrado, que é uma parte mais conceitual que tem que passar, mas para você entender como que isso é cobrado. A gente tem aqui depois, ó, a condicional, sim, então, que seria acontece algo, a gente tem uma antecedência consequente. Vou dar um exemplo aqui, ó, que aí no caso seria esse conjunto, ó, um está inserido do outro. André passou na PF, se André é um aluno estudioso, que é um exemplo, ó. Se André é um aluno estudioso, então André passou na PF. A gente tem esse exemplo aqui de proposição. Se acontece algo, que é o se P, então Q. Se acontece P, então acontece Q. Certo? Que é esse o tipo de proposição. Vou montar aqui a tabela verdade. Para esse caso aqui. Nesse caso aqui, ó, a gente tem P e Q. Se ocorre P, então ocorre Q. E na tabela verdade, a gente vai estruturar da seguinte forma. O único valor que vai ser falso vai ser se P é verdadeiro e Q for falso. Porque não tem como aqui, ó, ocorreu P, necessariamente vai ocorrer Q. Então não tem como acontecer P e não ocorrer Q. Então, tabela verdade aqui, ó. Esse da condicional é mais fácil de você lembrar. Tem um pessoal aí do já viu isso há um tempo, né? Dos cursinhos tem um mnemônimo chamado Vera Fish. Vai ser falso se for Vera Fish. Se for verdadeiro para um e falso para outro, vai ser falso. Nos demais casos é tudo verdadeiro. Então, aqui a gente vai agora trabalhar com os exemplos de prova para ficar aqui mais claro. Ah, e tem o último também, eu esqueci de falar, que é a bicondicional, se e somente se. Você tem uma equivalência, como se os conjuntos fossem iguais, que é essa situação aqui, ó. Por exemplo, Maria está feliz, se e somente se Maria está sorrindo. A gente tem aqui, ó, esse exemplo aqui da proposição. E a gente tem aqui
a tabela verdade, P e Q, P se somente se que vai ser falso aqui no caso, para a seguinte situação. Pensa sempre aqui no conjunto. Está ocorrendo um, está ocorrendo outro. Não está ocorrendo um, não está ocorrendo outro. Então, ó, vamos supor, a gente está aqui, ó, dentro do conjunto. Acontece P e acontece Q. Então tem como acontecer os dois. Certo? Não, agora aqui, ó, na última. Não acontece P, também não acontece Q. Então, é verdadeiro. Certo? Não aconteceu um, não aconteceu o outro. A gente está aqui, ó. Pode isso? Pode. A gente está aqui analisando. Agora, tem como acontecer um e não acontecer o outro? Não tem como. Porque os dois eles são equivalentes. Tem como acontecer P e não acontecer Q? Não tem como. Por isso que é falso. Então, quando aconteceu um e não aconteceu o outro, vai ser falso. E aqui, para você lembrar, é o seguinte, ó. Quando tudo for verdadeiro, é verdadeiro. Quando tudo for falso, também é verdadeiro. Beleza? Isso aqui eu sei que no primeiro momento parece difícil. Mas quando eu falei para vocês, isso aqui é treino. Vocês têm que treinar isso. Eu deixei um material gratuito lá na bio. Uns exemplos para vocês treinarem. Bom, agora vamos dar uma treinada no que a gente veio comentando, veio falando sobre a tabela verdade. Se as três primeiras colunas da tabela verdade, da proposição lógica, P ou Q, se P ou Q, então R, forem iguais às apresentadas a seguir, então, nesse caso, a última coluna dessa tabela verdade apresentará valores, verdadeiro ou falso, tomadas de cima para baixo na seguinte sequência. Aqui a gente vai ter que montar a tabela verdade. A gente vai montar primeiro esse daqui, depois a gente vai montar isso aqui tudo. Então a gente vai montar aqui, ó, P ou Q. A gente está olhando esses dois aqui, ó. Só vai ser falso quando os dois forem falsos. Se apenas um deles forem verdadeiro, também a proposição aqui vai ser verdadeira. Então aqui é o verdadeiro, 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 aqui verdadeiro, aqui verdadeiro, aqui também verdade, aqui falso e aqui falso. Beleza? Vamos agora aqui montar a proposição P ou Q, se P ou Q, então R. A gente agora está olhando daqui para cá. Só é falso em Vera Fish, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Então aqui é o verdadeiro, aqui é falso. Ó, o primeiro aqui é verdadeiro e o outro é falso. Aqui verdade, aqui falso, né? Aqui verdade, aqui falso. Aqui verdade, que o primeiro é falso. Mas é verdade, só é falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. E aqui os dois falsos, verdade. Então, vamos confirmar aqui, ó, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso, e os dois últimos verdades. Então, essa proposição aqui está correta, corretíssima. Vamos agora